João capítulo 13. Vamos ler do 1. John. Acertei, é John. Vamos ler do 1 ao 17. Acompanhe aí na sua Bíblia ou no telão. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha em que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Bem-aventurado significa pessoas verdadeiramente felizes. Amém? Se nós praticarmos o que o Senhor nos instrui e nos ensina, de verdade nós seremos pessoas felizes. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nessa manhã queremos parar todo o nosso movimento e aquietar o nosso coração para, como Maria, aos teus pés, aprender, compreender, receber e sairmos da tua casa nessa manhã, mas não da tua presença, para praticar, para experimentar, para vivenciar o poder da humildade que o próprio Cristo ensinou os seus discípulos, e que essa virtude do Espírito venha sobre as nossas vidas e que não seja teoria, mas seja estilo de vida, porque assim como Cristo é, nós somos nele, e nós queremos que a graça nos leve a essa vida de humildade, para que o Senhor cumpra em nós tanto o seu querer quanto o seu realizar. Somos gratos por todo o mês de maio que o Senhor nos ensinou, nos instruiu, trouxe luz, o entendimento a respeito de como a graça nos desmonta, como a graça nos humilha, como o teu amor e a tua bondade, Senhor, nos deixam constrangidos e prostrados
diante de tanta beleza, justiça e santidade e amor em favor das nossas vidas, Pai. Que possamos fazer essa transição de maio para junho, com o nosso coração cheio de gratidão e de humildade, para viver esse ano, a palavra que o Senhor deu para nós como família, o ano da esperança. Porque se há esperança, há vida. E se há vida, é porque Deus tem agido e trabalhado em nosso favor. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Essa passagem, Jesus está celebrando a última ceia dele, né? A Páscoa, aquela transição da Páscoa, e já inserindo a nova aliança com os seus discípulos e o início da igreja. E ele, ao ceiar com os discípulos, ele se levanta, tira a vestimenta que estava por cima, cinge uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. De repente, para a nossa cultura, não vai mexer tanto, porque para nós, hoje em dia, ou a gente toma banho, está sempre de calçado. Eu estive no Nordeste agora, lá eles ainda andam bastante descalços, porque é outra situação no Nordeste, né? Calor, e o pessoal está sempre lá com pouca roupa. Eu olhava eles tudo descalço, é dentro de casa, é na rua, e vão no mercado, e vão no restaurante, é tudo descalço. A sola deve tá uma casca grossa. Mas para nós aqui é outra cultura. E assim, a cultura do judeu naquela época era diferente. Porque quando você era recebido na casa, os anfitriões chamavam, quem tinha condições, né? Chamavam o servo inferior, o servo menor. E essa questão de lavar os pés era uma humilhação. Era no sentido, quem vai lavar? Não, é o menor. Se não for judeu, é melhor ainda. Tem alguém que trabalha para nós, que é gentil, é ele que vai lavar o pé dos visitantes. Então, quando Jesus toma essa atitude de lavar os pés dos próprios discípulos, eles entram em choque. Você viu a reação de Pedro? Como é que Pedro reagiu quando Jesus chegou com a bacia para lavar o pé dele? Quem lembra? Jamais! O Senhor, o meu Rei, o meu Salvador, o Filho de Deus, lavar os meus pés? Não tem como. E Jesus disse para ele: Pedro, te acalma. Baixa a bola. Tu não está entendendo o que eu estou fazendo, mas um dia tu vai compreender. Porque se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro já mudou, né? Já foi para o outro extremo. Então já lava a minha cabeça, já lava a minha mão também, já me dá banho. Ele falou: não, tu já tomou banho. Você não precisa tomar banho. É os pés. Só os pés, para que vocês possam entender a atitude que eu estou tendo com vocês. E se a gente ler mais um pouquinho adiante, você vai ver que aí Jesus diz assim, ó: eu estou deixando para vocês um novo mandamento, para que vocês possam amar uns aos outros como eu vos amei. Então mudou o que está lá em Êxodo, dos 10 mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pegou essa vara e subiu o nível. Disse: agora vocês devem se amar como eu os amei. Mas como é que Jesus nos amou? Pastor, com amor ágape, o amor incondicional. Mas aqui, com essa atitude de lavar os pés dos próprios discípulos, ele estava ensinando não só a eles, mas a nós nos dias de hoje, a respeito da virtude que todo cristão deve ter como estilo de vida: a humildade. A palavra humus, como eu falei ali na oração, a palavra humildade vem de humus, ou seja, vem de terra, vem de estarmos todos no mesmo nível, ninguém é melhor do que ninguém.
Jesus estava ensinando, olha gente, assim como eu estou fazendo com vocês, vocês têm que fazer uns com os outros. E às vezes, por falta de entendimento até mesmo cultural, a gente acha que ser humilde é ser pobre financeiramente. Ah, o irmãozinho é humildezinho, ele mora lá na comunidade carente lá, tadinho, e quase não tem nada para comer. Se a gente puder ir lá levar uma cesta básica para ele. Pobreza não tem a ver com humildade, gente. Tem gente que está lá, morando lá no hotel, do prefeito Topázio, da fundação municipal lá, e é soberbo. Não vai comer qualquer sopinha que o pessoal levar para ele. Não vai aceitar qualquer esmola. Porque são pessoas arrogantes, soberbas, vaidosas. Então, humildade não tem a ver com pobreza. Assim também como riqueza não tem a ver com soberba. As pessoas associam pobreza com humildade e associam riqueza com orgulho. Mas não tem nada a ver. Eu já conheci pessoas que são milionárias, mas são humildes. Que o cara vai em qualquer concessionária comprar o carro que quiser lá e o gerente olhar para ele e falar, o senhor só me dá um momentinho aí que eu vou atender outro ali, porque na aparência não botou fé que o cara tinha dinheiro. Aí vai lá um 171 falcatrua, mete um terno, uma gravata. Opa, isso aí tem dinheiro. Vamos. Ô chefe, você tá aqui, vou te dar um cafezinho, pipipi, papá, porque foi na aparência. Saiu de lá com o carro zero e a conta do cara também estava zerada. Mas chegou com o nariz empinado, a turma já achou que o cara era o bambambam. Então nós precisamos aprender que uma pessoa humilde, ela vai tratar os outros com todo respeito, ele vai agir com simplicidade, com autenticidade e empatia para com todas as pessoas. Desde a pessoa que está lá na portaria, cuidando do jardim, da portaria, da vigilância, da secretária, do sócio, essa pessoa vai tratar todo mundo igual, com respeito. Se ela vai chegar na igreja a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro importado, nós vamos tratar da mesma forma, porque para Deus não existe acepção de pessoas. Ou nós vivemos a cultura do reino, gente, ou então nós estamos perdendo tempo. Quem está disposto a viver a cultura do reino e nós vivemos como estilo de vida essa humildade que vem de Cristo? Porque ele foi nosso maior exemplo. Filipenses 2, 3, bota na NVI, meu amigo, meu brother René Rodrigues. Nada façam pelo quê? Ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Vou repetir. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aí às vezes nós que estamos caminhando com Cristo parece que estamos vivendo o contrário. A gente se aproxima de Deus com ambição egoísta e com vaidade. Trata os outros com desprezo, com o ar que nós fôssemos superiores. Que evangelho a gente está vivendo, gente? O de Cristo, o da cruz, o que lavou os pés dos discípulos, ou o outro evangelho? Porque Tiago vai dizer que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Mas se nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. Pergunta para a pessoa que está do teu ladinho, de quem você tem sido amigo?
Jesus era a pessoa mais humilde. Jesus era a humildade em pessoa, ao ponto de ele falar de si próprio em Mateus 11, 28. Pode voltar para a Ara, a 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e o quê? E humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando Jesus começou a regimentar e escolher os apóstolos, e falaram para Natanael: Natanael, encontramos o Messias, vem conhecer. Tá, mas é da onde? Nazaré. Vocês estão brincando comigo, né? Nazaré. Nazaré é como se fosse um vilarejo, uma comunidade carente, ao ponto de dizer assim: ó, pode porventura sair alguma coisa boa lá? Nasceu em Belém, numa manjedoura. Não foi num palácio de ouro, não foi num berço de ouro. Cresceu com um pessoal simples, ao ponto de ninguém botar fé que o Messias, o Salvador, o Rei dos Judeus, cresceria numa cidadezinha chamada Nazaré. Tanto que o próprio povo de Nazaré não creu nele. Você lê nos evangelhos que diz que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres porque eles não creram em Jesus. Eu falei: não pode ser. Porque ele era humilde. Ele não arrotava as coisas do céu, ele trazia em humildade as verdades do reino dos céus para a vida do povo. Ao ponto do povo admirar e dizer: cara, o que esse homem fala é diferente dos religiosos, dos fariseus. O que ele fala é: entra aqui, mexe. Que as pessoas possam se relacionar conosco e reconhecer essa virtude de Cristo sobre a nossa vida. Cara, ele tem muitos defeitos, mas eles são humildes. Porque tem muita gente por aí que arrota Cristo, mas arrota arrogância. Não tem como. Desde quando que eu ter dinheiro mais ou menos dinheiro, eu sou melhor que os outros? Que eu tenho um carro importado, eu me torno melhor do que quem não tem? Ou eu tenho uma roupa boa, e isso me faz melhor que os outros? Para Deus, não. Para Deus, não. Porque o homem pode até ver o exterior, mas Deus vai ver o nosso interior. Deus vai ver a motivação do nosso coração. E a motivação do nosso coração deve ser a humildade. E Jesus sabia, e você precisa aprender, que o pai de todos os pecados se chama orgulho. Daí procedem todos os outros. Por isso que Jesus veio na contramão e foi humilde. Isaías profetizou sobre ele como uma ovelha mansa, que se calou diante dos que o iam sacrificar. A única coisa que Jesus disse lá na cruz foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que a gente possa caminhar nessa verdade, estar pronto e disponível para se humilhar para Deus. E dizer: Deus, eu sou completamente dependente de Ti. Tiago 4, vamos ler do 6 ao 8. Tiago 4, 6 ao 8. Antes, ele dá maior graça, maior favor imerecido, maiores presentes. Para quem?
Deus, pelo que diz, Deus resiste para quem? Aos soberbos, mas dá presentes, dá recompensas, dá bênçãos para quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, para quem? A Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Agora pula para o 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aí a gente quer ir no sentido contrário, a gente quer se exaltar diante de Deus. A gente está dando abertura para o diabo. Quem é o diabo, gente? É um anjo caído. Mas a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Era um anjo top, mas ao ponto que o orgulho subiu para a cabeça e disse: eu sou igual a Deus. E Deus falou: como é que é? Tu acha que tu é igual eu? Agora tu viajou feio. E ele se rebelou contra Deus, e a Bíblia diz que Deus tirou ele, e ele caiu como uma estrela cadente. E o poder de persuasão dele é tão grande que 1/3 dos anjos do céu caíram com ele. Ó que loucura! Por causa da soberba, da arrogância. Então o diabo, sabendo disso, ele vai tentar a gente para quê? Para a gente se achar mais do que os outros. Que a gente é suficiente, não precisa de Cristo, não precisa de Deus. Para que orar? Para que ir na igreja domingo de manhã? Eu preciso estar aqui porque eu preciso de Deus. Podia estar surfando, podia estar passeando, mas eu venho para cá porque eu preciso de Deus. Eu sem Deus não sou nada. Agora Deus sem mim continua sendo Deus. E toda vez que eu venho para cá orar na oração da manhã, eu tenho alegria em dizer para Deus: Deus, eu dependo de Ti. A minha família depende de Ti. A Ohana Church depende de Ti. Nós não andamos com a força da nossa própria perna. Nós dependemos de Ti. Qual a direção que o Senhor tem para nós? E graças a Deus, nesses 4 anos, Deus tem falado, direcionado, porque nós temos mantido o nosso coração humilde e dependente de Deus. Porque quando Deus tira a gente de baixo e bota para cima, o nosso coração precisa ser o mesmo. O que acontece com a grande maioria das pessoas, se perdem quando Deus bota elas em cima. Se acham, se gabam. E a pior coisa que tem é quando a gente começa a se achar a última Coca-Cola do deserto. Diga para o teu irmão: continua pianinho. Porque Deus vai te levantar e te honrar. Mas não deixa subir para a cabeça. Continua humilde. Porque Deus vai te usar muito ainda nessa vida em nome de Jesus. Amém? Amém? E não é todo mundo que tem essa disposição para essa humildade, gente. Porque nós vivemos hoje uma cultura no mundo que a gente tem que fazer. Do eu. Paulo, ele diz que a única coisa que ele tinha orgulho era de Jesus Cristo e da cruz do Calvário. Não era do conhecimento, não era da formação farisaica, judaica. O homem era faixa preta do último grau. Eu considero tudo isso lixo. Porque o ganho para mim hoje é Cristo. Se você estudar um pouquinho as cartas de Paulo, que foram 13, ele começa se identificando nas cartas como o apóstolo Paulo. Depois, quando começou a ir para a prisão, Paulo, prisioneiro de Cristo.
Aí lá nas últimas cartinhas dele, ele já estava dizendo assim: Paulo, o pior dos pecadores. Quanto mais nós andamos e nos achegamos a Jesus, mais humilde nós nos tornamos semelhante a Ele. Amém? Amém? Amém mesmo? Dependente, como disse Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu já sentei em mesa que tinha só água e pão, mas eu também já me sentei em mesa que era banquete. Não tem problema, a humildade me faz sentir satisfeito e feliz em toda e qualquer situação. Agora, quando a pessoa é arrogante, pastor nem me deu bom dia com alegria hoje, passou direto por mim. Feriu o que? O teu ego? Se tem alguém que é desapercebido, é a pastora Ruth. Às vezes a gente está com a cabeça em tanta coisa. Se tu botasse um negocinho para ver a cabeça do pastor quando chega na igreja. Falou contigo, glória a Deus, não falou? Amém, tamo aí. Não fica dodói, não fica tchu-tchu-tchu. Seja humilde, seja maduro. Amém? Para que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa fé nessa virtude que o Senhor nos concede pelo seu Espírito. Sejamos como Cristo, humildes. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ler até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo. Pastor, na minha Bíblia não fala sentimento, na minha Bíblia fala pensamento. Pastor, na minha Bíblia não fala nem sentimento, nem pensamento, fala atitudes. Pode ser qualquer uma dessas três. Fale comigo, pensamento, sentimento e atitude. Todas as três vão nos levar àquilo que Paulo está dizendo aqui. Ó. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, fez o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu vou lavar os pés de vocês. Tá louco, Jesus? Nós é que temos que lavar o teu. Não. Sossega aí, deixa eu lavar o teu pé. Tornando-se em semelhança de homens, o reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Diga comigo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então imagine o Deus encarnado a humildade em pessoa, arrancaram barba, botaram coroa de espinho, bateram com uma espécie de bambu, humilharam, tiraram as suas roupas, pendurado no madeiro. Lá ele sofreu toda sorte de humilhação, para que hoje a gente possa ser honrado, abençoado, exaltado pela humildade de Cristo através das nossas vidas. Mas isso só vai ser possível se a gente tiver a humildade de reconhecer que nós sem Cristo não somos nada e ninguém. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Tem gente que troca um pouquinho esse versículo e diz assim,
os humilhados serão exaltados. Pastor, mas está na Bíblia. Está na Bíblia? Quem acha que está na Bíblia, levanta a mão. Quem não acha que está na Bíblia, levanta a mão. Quem não acha nada. Você precisa me ajudar a participar, gente. Não está na Bíblia? Pastor, tu sempre vem com pegadinha. O que está na Bíblia, pastor? Os que se humilham. É diferente ou não é? Uma coisa é dizer, os humilhados serão exaltados. Nem todo mundo que é humilhado vai ser exaltado. Agora, os que se humilham, Jesus se humilhou ou não se humilhou? Está aqui, nós lemos no texto. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ao ponto que o nome de Cristo hoje está acima de todo nome. Toda religião, todo santo. Não tem para ninguém. E um dia, todo joelho vai se dobrar. Todo. Nós já se dobramos hoje. E aqueles que não se dobram, um dia vão ter que se dobrar. Dizer, realmente tu és Senhor. Só que agora para eles ficou tarde. Mas nós dobramos na hora certa. Porque nós tivemos humildade para reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Então, perceba como a graça de Deus nos humilha, gente. Porque nós não temos mérito nenhum. Por que a gente vai para o céu? Porque é bonzinho? É? Não. Porque Jesus foi obediente até a cruz. Porque Jesus levou a nossa soberba, o nosso pecado de arrogância, o nosso pecado de se achar, de sermos ambiciosos, de sermos presunçosos. Jesus levou tudo. Senão, pode vir sobre mim. E ele suou sangue lá no jardim de Getsêmani ao ponto de orar para Deus e dizer, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele teve a humildade para dizer, se não, seja feita a tua vontade. Humildade é quando a gente diz para Deus, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Se tu guardar isso, o que nós falamos o mês inteiro sobre desmontados pela graça, já tem valido a pena. Humildade é nós termos a sinceridade e a coragem de dizer, Deus, seja feita a tua vontade, e não a minha. E Deus falou, tu vai ter que ir até o fim, filho. Porque se tu não morrer pelos pecados deles, eles não vão ser perdoados e salvos. E diz a Bíblia que quando Jesus estava lá na cruz, houve um eclipse, houve trevas, era próximo do meio-dia, escureceu, virou noite, foi uma loucura, um terremoto. O que aconteceu? Deus teve que resistir a Jesus. Deus teve que virar as costas para o Filho. Porque ele estava levando os nossos pecados. E aí a oração de Jesus, que sempre chamou Deus de Pai, de Abba, pode ler a Bíblia inteira, tu só vai encontrar a palavra Abba, que é do aramaico, paizinho, no Novo Testamento. Isso incomodava os religiosos, porque eles diziam, como é que Jesus está chamando Deus de Pai? Ele é Deus também, então? Mas lá na cruz ele não chamou Deus de Pai, ele disse, Deus meu, por que que tu me desamparou? Porque Deus resiste ao soberbo, e ele estava levando os nossos pecados. Deus teve que resistir, e não só resistir, punir, castigar, executar juízo sobre a vida de Cristo. Para que hoje não haja mais muro de inimizade, mas haja uma ponte e uma reconciliação onde a gente pode se achegar diante de Deus com humildade e saber que Ele está conosco. Posso ouvir um amém? Amém? Para encerrar, para a gente orar, que a gente quer orar por cada um de vocês individualmente hoje. Lucas 18:14. Você é a pastora que está dando aulinha lá, né?
Tá botando fogo no parquinho. Tomara que ela deixe um pouquinho do fogo para hoje. Ou vocês editem isso aí, hein, o pessoal da mídia aí. Dá uma editada aí, marqueteira. Porque todo que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Amém? Guarda isso no teu coração e que Deus possa de verdade nos ajudar a nos converter, porque conversão significa mudança de caminho. Eu estou indo para cá, me converti, mudei o meu caminho, vou para cá agora. Eu era soberbo, arrogante, agora eu ando com Jesus, mas eu continuo soberbo e arrogante, eu me converti? Não, só sou convencido. Jesus é o Salvador. Mas tu continua arrogante, tu continua soberbo, tu continua achando que é melhor que os outros. Eu fui pastor durante 18 anos, um ministério muito abençoado que Deus levantou no Brasil. Não estou aqui para reclamar e nem cuspir no prato que eu comi. Foram 18 anos servindo lá, dando a minha vida para Cristo lá e não me arrependi de nada. Grande parte do que eu sou hoje, como pastor, eu aprendi lá. Mas eles eram bons, tão bons que eles se achavam os melhores do Brasil. Nós temos o melhor louvor, nós temos a melhor palavra, nós somos a... Não tem, gente. Cadê os caras hoje? Não adianta. Tragédia, escândalo, um monte de coisa. Só estão ainda de pé por causa da misericórdia e graça de Deus, como todo mundo, mas não são mais os melhores, porque eles se achavam os melhores. Não tiveram a humildade de dizer: é Cristo sobre a nossa igreja, é Cristo sobre o nosso louvor, é Cristo que tem dado mensagem. Não adianta, Deus não vai pular e fazer exceção, está na Bíblia. Amém? E não tem problema nenhum tu desejar e sonhar em ser grande, mas coloca esse teu sonho, esse teu desejo sujeito a Cristo. Passa pela peneira que se chama cruz. Tenha a humildade de colocar os teus projetos nas mãos de Deus e, Senhor, seja feita a tua vontade. Para ver onde Deus vai te levantar, para ver aonde Deus vai te levar. Pezinhos no chão. Amém? E quando a gente incentiva você a orar, a ler Bíblia, a congregar, é porque isso condiciona você a ser mais humilde, a não fazer as tuas vontades. Amém? A de você se sujeitar à vontade de Cristo. Dizer: tenha comunhão, congregue, caminhe com gente que pensa diferente de você. Dobra o teu joelhinho, seja lá na tua cama, seja lá no teu quarto, seja na tua sala. Fale com Deus, ore com Ele. Pode ser dirigindo, pode ser surfando, pode ser caminhando aqui na beira da praia do Campeche, mas fala com Ele. Não seja arrogante de não querer buscar ajuda e socorro em Deus. Ele vai te ajudar a resolver os teus problemas. Agora, enquanto você alimentar a tua soberba e a tua arrogância, Deus vai continuar te resistindo. Amém? Feche os teus olhos, curve a tua cabeça por um instante. Eu quero chamar a galera do louvor. Se alguém puder segurar a bronca lá com a pastora para ela poder me ajudar aqui a orar pela galera. Nós vamos orar individualmente por cada um de vocês para que a graça ela te desmonte, ela te humilhe no sentido de Cristo ser exaltado na sua vida.
Que essa mensagem ela entre no seu coração, como a chuva que cai numa terra seca, deserta. Que nessa manhã você se renda ao amor que Deus tem por você. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para você que Deus tem coisas boas, coisas maiores e melhores preparadas para a tua vida. E isso não é jargão, isso não é motivação, isso é Bíblia. Mas você só vai receber e começar a viver quando você for humilde. Quando no teu coração tiver essa humildade, essa dependência do próprio Senhor Jesus. Quemaraço recaça lamaco chorecata rabacoio suriande cota racata lamagadarabagasteias. Turriflant crema narra surre que tire crande cris le mihor roturi pras le behamandarassas. Espírito Santo de Deus, nos conduz, nos leva a essa prática, a esse estilo de vida, Senhor. Se o Senhor, porventura, ainda encontrar em algum coração essa arrogância, essa soberba, esse orgulho, Deus, limpa nessa manhã, remove de nós, Pai. Queremos a humildade de Cristo, queremos nos sujeitar a Deus, queremos nos colocar debaixo da Tua mão de bondade, de graça, de misericórdia e amor. Em nome de Jesus, Pai. Vem nos curar nesta manhã, vem nos restaurar nesta manhã, vem, Senhor, ser o centro e a motivação do nosso viver. Em nome de Jesus. Nós iremos, Senhor, impor as mãos sobre os teus filhos e as tuas filhas, Pai. E que o Senhor possa transferir na condição espiritual essa graça, essa virtude da humildade, Pai. Em nome de Jesus. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.